Gostaria de, nesta hora, que vocês prestassem bastante atenção nesse testemunho que nós iremos assim relatar. Falar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pode libertar a vida do homem oprimido. Louvado seja Deus. Gostaríamos que vocês prestassem bastante atenção e gravassem também, se vocês puderem, esse testemunho vivo de que o Senhor Jesus, Ele existe e reina para sempre. Amados irmãos, amados católicos, eu quero dizer para vocês que nem sempre eu fui um jovem feliz. Nem sempre eu fui uma pessoa feliz como eu sou hoje na presença de Deus. Amados ouvintes, alguns tempos atrás, ainda como criança, na idade de 7 a 8 anos, nesta hora, nós vamos assim contar com bastante detalhe o nosso testemunho. Meu nome é Josemar Nascimento Santos, nasci na cidade de Itabuna, Bahia. Nasci no dia 24 de outubro de 1971. Aproximadamente no ano de 1979, eu já era um jovem que já conhecia as coisas de Satanás. A minha tia, ela tinha um centro de macumba na casa dela, aonde eu já frequentava aquele lugar, aonde eu já ia naquele local e poderia ver a minha tia fazer muitas coisas para oferecer para o diabo, aonde eu via a minha tia fazer várias macumbas, aonde eu via a minha tia fazer vários despachos para levar na encruzilhada, aonde eu poderia ver a minha tia, ela ali receber vários espíritos imundos no corpo dela, aonde também a minha tia, ela tomava várias garrafas de pinga quando o demônio estava manifestado no corpo dela. Onde ali no decorrer do tempo eu comecei também a aprender aquelas coisas. No decorrer do tempo eu poderia ver que eu já estava aprofundado, eu já estava ali naquele lugar e eu já fazia também macumbas, já tinha ali aprendido a fazer muitos despachos, onde também eu conheci uma mulher que ela me chamou num certo tempo para que eu fosse na casa dela, onde ali a gente matava frango, ali onde a gente pegava miolos de boi e fazia aquelas macumbas, onde ali ela também mandava que as pessoas pegassem aqueles urubus para fazer despachos para matar as pessoas, para que as pessoas viessem a ficar loucas. Ali onde aquela mulher, ela sem entendimento nenhum, ela estava a cada dia fazendo muita maldade, aonde o diabo ele estava a cada dia se apossando da minha vida, e ali eu fui crescendo, e ali também, na idade de 15 anos, eu já era considerado naquela cidade como um bom jogador de futebol. E ali eu comecei a jogar futebol. E aos 16 anos eu fui jogar numa equipe chamada Atlético de Alagoinhas. E naquela equipe eu ali comecei a me aprofundar nas coisas mais e mais. E ali eu poderia ver a cada dia e perceber que futebol, às vezes nós olhamos e por fora nós não vemos maldade nenhuma, mas eu sou um testemunho vivo de que o futebol, ele não traz nada de bom para nenhum jovem.
porque eu ali no futebol eu fui muito maltratado, onde ali eu tive caso com homossexuais, onde se eu não tivesse aquele envolvimento com eles, eu não conseguia jogar naquelas equipes, eu tinha que ser sujeito a muitas chantagens, eu tinha que me sujeitar a todas aquelas coisas. E ali também eu via as pessoas sempre contar que estava sendo chantageada, que tinha que dormir com aqueles homossexuais. Eles ali se infiltravam de tal maneira que os jovens tentando vencer na vida, achando que o futebol é algo que pode levar ele a um auge muito grande, e acabam se envolvendo sem querer, e o diabo ele se coloca dentro, no meio do futebol, onde também tem clubes que eu passei, que eu joguei, que ali tem as pessoas que fazem um altar, eles fazem uma mesinha separada e colocam várias imagens para ali estar cultuando aqueles demônios, para que o time venha ganhar, porque nós sabemos que futebol já fala jogo de futebol, e jogo não é coisa de Deus. Mas eu não entendia, porque a gente pensa em ganhar a vida com todas aquelas coisas, nós pensamos em ganhar a vida aos troncos e barrancos, porque o diabo ele oprime, o diabo ele oferece muitas coisas, e ali estava eu com muitas propostas para viajar para outros lugares, mas também aquelas pessoas faziam chantagens e eu tinha que ter caso com aquelas pessoas. Então isso, amados jovens que está neste momento escutando esta fita, é para que vocês venham ficar alerta sobre o que tem dentro do futebol. E vamos partir agora para falarmos também do nosso envolvimento na macumba. A partir dos 18 anos, eu ali já sabia fazer macumbas, eu já sabia fazer despacho nas encruzilhadas. Aos 18 anos, eu já sabia fazer macumba para matar as pessoas, aonde aos 19 anos eu já estava totalmente aprofundado, aonde eu comecei a cada dia fazendo pactos e mais pactos com o diabo, aonde ali naquela cidade de Itabuna, a minha vida ela começou a ficar desta forma, e eu não conseguia me firmar em nada, eu não conseguia a ficar naquelas equipes, e eu não estava entendendo o porquê. Mas o porquê disso tudo era Satanás, que ele estava me acorrentando. E ali, um determinado tempo, eu parti para a cidade de São Paulo, aonde eu me encontro morando hoje. Eu pensei assim, vou para São Paulo para ganhar a vida com o futebol. E ali, ao chegar na cidade de São Paulo, eu comecei novamente a me envolver com o futebol e arrumei um emprego, mas o emprego não durou muito tempo. Com pouco tempo eu fiquei desempregado, porque o diabo ele estava tentando tirar a minha vida. Eu já tinha oferecido a minha alma para ele, e ali naquela favela aonde eu morava, na favela do Heliópolis, ali na favela do Heliópolis eu conheci várias pessoas. Ali naquela favela eu comecei a novamente participar de um centro de macumba que se fala Umbanda, aonde eu ali comecei naquele centro de macumba a receber vários espíritos imundos no meu corpo, aonde ali eu recebia um diabo chamado Zé Pilintra,
eu recebia um diabo chamado Exu Caveira. Ali onde eu recebia o diabo chamado Oxóssi, onde eu recebia um demônio chamado Pombagira, onde eu recebia muitos demônios no meu corpo, onde ali o diabo, ele se manifestava no meu corpo, tomava 3, 4 garrafas de pinga numa noite, e ao decorrer daquele trabalho ali naquele lugar, eu me assentava numa cadeira e as pessoas vinham a ter consulta, a marcar consulta comigo, aonde ali eu estava sendo a cada dia acorrentado, me sujeitando a cada dia a Satanás. E ali naquele lugar as pessoas chegavam para mim fazendo queixas, me pedindo orientação para fazer assaltos, me pedindo orientação como tinha que roubar, como é que tinha que fazer as rezas, como se diz na macumba, como tinha que fazer a feitiçaria para amansar os cachorros. E ali eu já sabia fazer trabalho para que as pessoas viessem pular muros e os cachorros não pegar aquelas pessoas. Ali eu já sabia fazer macumba para que as pessoas viessem roubar e as pessoas não ver ela durante a noite. Ali também é onde eu fazia muitos assaltos durante a noite. Quando eu não estava no assalto, eu estava na macumba. E ali do decorrer do tempo eu comecei a fazer muitos assaltos, comecei a gostar, e ali eu comecei a achar que a minha vida estava boa devido a estar ganhando muito dinheiro com tudo aquilo. Mas eu ganhava dinheiro, ao mesmo tempo entrava em uma mão e saía pela outra, aonde também eu tinha um altar dentro de um barraco que eu tinha na favela, separado para o diabo, aonde ali eu depositava aquele dinheiro nos pés de Satanás, achando que ele iria me ajudar, achando que eu estava na vida certa, que eu estava no caminho certo. E ali ao decorrer do tempo também eu recebi de uma pessoa o tráfico de drogas naquele morro, aonde naquele morro eu comecei a fazer tráficos, aonde eu comecei a receber várias drogas naquele lugar, aonde as pessoas me acordavam nas madrugadas para vender drogas, aonde as pessoas me procuravam porque eu já era considerado o chefe naquele morro, onde as pessoas também me procuravam porque eu já era considerado como o chefe da macumba, aonde ali Satanás, ele tirava sangue das pessoas, ali aonde nós estávamos recebendo muitos espíritos imundos dentro do candomblé, aonde o demônio se manifestava no meu corpo e fazia com que eu pisasse em cacos de vidros, aonde também as pessoas comiam cacos de vidros naquele lugar, aonde havia muita barbaridade, muita coisa ruim, e eu estava naquele lugar a cada dia me aprofundando nas coisas do diabo, aonde eu estava naquele lugar a cada dia percebendo que eu estava a cada dia indo para o inferno. E ali os crentes começavam a pregar para mim, mas eu expulsava os crentes da minha porta porque eu não gostava dos crentes. E nós sabemos que na macumba, quando o demônio se manifestava no meu corpo, ele não falava o nome de Deus, ele falava o homem de branco. E tem muitas pessoas que acham que Satanás não existe, mas eu digo para vocês, eu recebia para mais de 7 espíritos imundos no meu corpo numa noite. Tinha noite que eu recebia aproximadamente 7, 8, 10 espíritos imundos, e depois ainda tinha de sair daquele lugar e ir fazer as oferendas nas encruzilhadas. Tinha que levar aquelas bacias cheias de oferendas,
velas, pipoca, garrafas de bebidas. E ali eu estava levando a minha vida de tal maneira, eu não entendia, porque eu estava achando que eu estava servindo a Deus. Eu falava o nome de Deus, como muitos pensam hoje, que está na macumba e está também servindo a Deus. Mas nós sabemos que nós não podemos servir a dois deuses. E ali naquele lugar, eu continuei a minha vida no assalto à mão armada, onde eu saía para fazer assaltos em lanchonetes, em posto de gasolina. Saía também para fazer assalto em loja. Ali nós estávamos durante o mês pronto para fazer assalto em qualquer lugar que o diabo mandasse a gente ir. Porque eu falo para os amados ouvintes, eu estava enganado, eu não conhecia a Deus, e eu tinha feito um pacto com Satanás para que ele viesse me ajudar a fazer assaltos, viesse me livrar de tudo aquilo que eu iria servir a ele o resto da minha vida. E ali naquele morro eu poderia perceber a cada dia que as coisas estavam dando certo, mas eu estava a cada dia me aprofundando nas coisas. Chegou um determinado tempo que as pessoas, colegas que diziam ser meus amigos, eles me levaram a um certo lugar para tirar a minha vida. Nós podemos ver como o diabo ele é sujo. Posso te contar com experiência própria de tudo aquilo que eu passei. E ali aqueles jovens, aquelas pessoas me levaram para tirar a minha vida. Mas ali naquele lugar eles não conseguiram tirar a minha vida. Eu não sei o que aconteceu naquele momento que eles não conseguiram tirar a minha vida. Eles ali veio grande livramento e eu achava que quem tinha me livrado daquilo tudo eram minhas rezas. Eu achava que quem tinha me livrado daquilo tudo era o pacto que eu tinha feito com o Zé Pilintra. Porque eu confesso nesta hora que eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava numa situação que eu não conhecia ao Criador, o consumador de todas as coisas. Eu achava que eu estava na macumba e estava também servindo a Deus. E eu ali sem entendimento nenhum, as pessoas me procuravam para guardar armas, me procuravam para organizar assaltos. Nós tínhamos muitas armas pesadas naquele morro. Nós tínhamos calibre 38, 7,65, nós tínhamos calibre 12, 28, nós tínhamos armas do exército, nós tínhamos armas antigas do exército, nós tínhamos arma naquele morro. As polícias, eles não conseguiam subir aquele morro. As polícias, eles não invadiam aquele lugar, porque eles tinham muito medo de nós. Eles tinham medo de tal maneira, devido àquele lugar ser uma favela formada de repente, e eles não iam ali naquele lugar. Mas no decorrer do tempo, aquela favela começou a ficar famosa, aquela favela começou a chegar até o conhecimento das autoridades. E ali me faz lembrar nesta hora que um certo dia eu estava ali naquele lugar. A minha mãe, ela me chamou para ir a um certo lugar. Ao sair daquele local, no caminho eu percebi que estavam vindo algumas pessoas para aquele morro. Onde naquele morro tinha uma segurança tal que quando eu saía daquele morro, eu deixava as armas com as pessoas, deixava as pessoas tomando conta daquele lugar.
Mas neste dia, o diabo ele armou de uma tal maneira para que viesse tirar as nossas vidas. E naquele lugar, quando eu percebi, os policiais já estavam vindo em direção àquele lugar. E ali, o meu cunhado, que ele trabalhava no posto, ele me avisou, mas não deu mais tempo eu avisar para aquelas pessoas. E ali, quando eu percebi, aquelas pessoas já estavam apanhando, as pessoas já estavam levando chute por cima da cara, as pessoas já estavam ali sofrendo, apanhando de tal forma que eu naquele momento eu me desesperei, e naquele momento eu pude ver que tinha algo diferente acontecendo. Eu pude perceber que tinha alguém por trás daquilo tudo agindo por mim. Eu pude perceber que tinha um trabalhar de alguém diferente, tinha um ser diferente trabalhando na minha vida. E ali me faz lembrar que eu cheguei a dizer assim, quando eu vi aquele sofrimento, eu falei: Jesus dos crentes, me tira deste lugar. Eu falei desta forma porque eu não conhecia o Jesus o qual eu conheço hoje. E eu disse: Jesus dos crentes, me tira daqui deste lugar. E ali, ao pegar um ônibus, eu parti para o Parque Dom Pedro. E lá no Parque Dom Pedro tinha um homem entregando uns folhetos. E ali, ao entregar aqueles folhetos, eu pedi para aquele homem para que eu viesse a terminar de entregar aqueles folhetos. Ao terminar de entregar aqueles folhetos, eu comecei a chorar. E ao chegar naquela favela, ainda não tinha terminado aquele sofrimento. E eu parti para a cidade de Mauá. Ao chegar em Mauá, eu comecei a imaginar de dormir por lá mesmo, porque eu estava imaginando que se eu voltasse ia acontecer algo ruim comigo. E ali eu telefonei e as pessoas falaram para mim: pode vir que já acabou isso tudo. Mas quando eu voltei e eu percebi que tinha acabado tudo, eu não cumpri com o voto que eu tinha feito. Eu não cumpri com aquilo que eu tinha prometido ao Jesus dos crentes. E ali naquele morro eu continuei a minha vida, mas ali no decorrer do tempo eu não tinha mais vontade de fazer assaltos, eu não tinha mais vontade de traficar naquele morro, eu não tinha mais vontade de continuar na macumba, porque eu percebi que algo diferente tinha tocado no meu coração. Mas nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Quando algo aperta, ele corre e clama a Deus. E ali eu não aceitei a Jesus e continuei sofrendo. Ali naquele morro, onde também um homem que ele ali fez raspagem de cabeça no candomblé. Para nós vemos agora que o diabo ele é tão astuto, ele é tão sujo, ele planeja tudo para que venha o homem a morrer sem salvação. E ali o meu irmão, ele tinha uma amizade muito grande com este jovem. Nós tínhamos uma aproximação muito grande deste homem. E ele fez raspagem junto de cabeça no candomblé, fizeram o pacto com Satanás. E ali, a um determinado tempo, aquele jovem, ele teve um distúrbio de tanto ele usar crack. Ele teve algo que ele ficou louco, e ele foi naquela favela para tirar a vida do meu irmão, e meu irmão acabou tirando a vida daquele homem. Aquele homem foi para matar o meu irmão, ele com medo matou aquele homem de medo. E ali naquele morro eu não podia mais ficar naquele lugar, porque eu também já estava sendo jurado de morte.
Naquele morro eu não podia ficar mais, porque as pessoas estavam querendo tirar a minha vida. Mas quando eu falei, Jesus dos crentes novamente, eu tenho que sair daqui. E ali me faz lembrar que eu parti, peguei a minha família, conversei com minha esposa, parti em direção à Bahia. E eu parti em direção para a Bahia. Eu já estava pensando em aceitar a Jesus, mas ao chegar na cidade de Itabuna, em vez de eu aceitar o Senhor Jesus, eu fui me envolver novamente com macumbas, com espiritismo, aonde eu comecei a frequentar um centro espírita, aonde eles diziam que tinha que tomar um tal de um passe para que viesse ter o corpo limpo a cada dia, aonde ali no centro espírita tinha uma reunião mediúnica, aonde eu não cheguei a participar, mas nós sabemos que a reunião mediúnica que eles falam é onde o demônio se manifesta no corpo da pessoa e fala que a mãe é o pai, mas nós sabemos que ali é o demônio imitando aquela voz, fazendo o gesto como se fosse alguém da família. E ali eu estava cada dia vendo aquelas coisas, eu estava cada dia me aprofundando mais e mais no pecado. E naquela cidade eu comecei a entrar nas farras, nas bebedeiras. Eu comecei a participar de muitas coisas ruins. Eu comecei naquela cidade a cantar em bailes. Comecei naquela cidade a chegar muito tarde em casa. Eu comecei a ir para cassinos. Eu era um jovem viciado em jogos de baralhos. E ali eu me envolvi em jogos, em muitas coisas, aonde ali eu perdia muito dinheiro no jogo, porque Satanás, ele procura uma forma de envolver você, procura uma forma de envolver de tal maneira, quando você percebe, você já está totalmente atolada no pecado. E ali naquela cidade eu comecei a jogar, eu perdia dinheiro em jogo demais. O meu comércio, eu pegava o dinheiro das cobranças e ia para a banca de jogo, e ali comecei a ficar endividado, e as minhas dívidas começaram a aumentar naquele lugar. Me lembro quando eu estava no mundo, eu saía, eu viajava, mas algumas pessoas, aonde eu viajava, aonde eu aprendi também, quando eu estava no mundo, servindo a Satanás, eu aprendi a falsificar assinatura. Algumas assinaturas eu podia olhar e fazia do mesmo jeito, aonde também eu passava muitos cheques sem fundo, aonde eu tinha uma tal maneira induzida por Satanás de conversar com as pessoas, que eu tinha uma facilidade muito grande de enrolar as pessoas. Eu tinha uma facilidade muito grande de conversar com aquelas pessoas e tirar proveito das pessoas, porque eu estava cada dia sendo acorrentado por Satanás. E ao decorrer do tempo, naquela cidade, eu podia ver que eu estava me aprofundando da morte. Eu poderia perceber que quando eu abri o olho, eu estava devendo na cidade de tal maneira que eu pensei em fugir, em sair daquela cidade. Eu pensei em desaparecer daquele lugar. Eu pensei de ir para muito longe devendo aquelas pessoas. E minha esposa, ela sem saber de nada, porque nós, quando estamos numa situação dessa, quando o homem está servindo a Satanás, ele mente.
ele não consegue falar, porque o diabo ele oprime. E ali eu mentia para minha esposa, eu estava a cada dia me aproximando da morte. E ali naquele lugar, um determinado tempo, eu abri um barzinho, aonde de frente àquele bar passava um jovem, e aquele jovem, ele pregou para mim, falando do Evangelho, falando de Jesus, e ele dizia para mim, vamos para a igreja. Eu dizia para ele, não, eu não quero ser crente, eu já tenho religião, eu sou espírita. Mas aquele jovem, ele novamente passou naquele lugar e novamente me chamou, vamos para a igreja. E eu não fui para a igreja e fui novamente procurar solução em um candomblé, aonde eu procurei novamente um jovem que ele é considerado na cidade de Itabuna como um pai de santo. E aquele jovem, o diabo se manifestou no corpo dele e falou para mim, olha, você não sabe que você é meu? Você não sabe que você não pode se afastar de mim, senão eu vou te levar? Você não sabe disso? E ali eu baixei a minha cabeça e lembrei porque eu tinha feito um pacto com Satanás. E esse pacto, para ser desfeito, eu tinha que aceitar o Senhor Jesus. E ali aquele jovem novamente passou ali e me chamou novamente, vamos para a igreja. Eu não fui. Mas quando foi um certo dia, eu olhei para os quatro cantos. Eu estava numa situação devendo mais de R$3.800. E eu falei, agora só resta uma coisa: aceitar o Jesus dos crentes. O Jesus dos crentes, a qual eu dizia, o qual hoje eu conheço. Naquele dia eu fui para a igreja. E ao entrar naquela igreja, o pastor, ele começou a pregar o Evangelho, mas eu estava sofrendo de tal maneira que eu perguntei que hora que tinha que aceitar o Jesus dos crentes. E quando o pastor perguntou quem quer aceitar o Jesus dos crentes, eu estava lá com meus braços levantados e falei, eu quero aceitar o Jesus dos crentes. E ali, a partir daquele momento que eu aceitei a Jesus, a minha vida verdadeiramente mudou. Com poucos dias, creio que menos de 2 meses, ao decorrer do tempo naquela igreja, em alguns meses eu consegui pagar todos os meus débitos. Ali eu consegui quitar as minhas dívidas. Com pouco tempo o Senhor Jesus também me deu um carro. E com pouco tempo Ele me deu uma casa para mim morar. E a partir daquele dia que eu aceitei o Senhor Jesus, Ele mudou a minha vida. A partir daquele momento que eu aceitei o Senhor Jesus, Ele mudou o quadro da minha vida. A partir daquele momento que eu aceitei a Jesus, louvado seja Deus, Ele mudou o meu viver. Porque está escrito na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32 e 36, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a partir daquele momento que eu aceitei o Senhor Jesus, Ele mudou a minha vida. Louvado seja Deus. E também está escrito na palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 1, louvado seja Deus, no versículo 1 a seguir, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero dizer para vocês que ouviram neste momento esse testemunho, veja como Deus faz na vida do homem, veja como Deus Ele fez na minha vida,
Veja como Deus operou na minha vida e aceite esse Jesus maravilhoso. Desde já eu agradeço as pessoas que pregaram o Evangelho para mim. Eu agradeço o pastor Rosivaldo Nonato Campos, da cidade de Itabuna, Bahia, onde aquele pastor me ajudou espiritualmente muito, aonde aquele pastor, ele me deu muitas palavras de conforto, me ajudou nesta caminhada na presença do Senhor Jesus. Eu também me encontro feliz, grato. Hoje eu congrego na igreja Pentecostal Fonte de Água Viva, aonde uma igreja que tem assim me acolhido, tem também me recebido muito bem nos dia a dia, e graças dou ao Senhor Jesus por ter conhecido mais uma família aqui em São Paulo, aonde me ajudaram espiritualmente. Me encontro grato ao pastor Claudinei e à missionária, a irmã Joana, aonde ali nós congregamos, e graças dou ao Senhor Jesus. Iremos nesta hora fazer uma oração de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, neste momento, meu Senhor querido, meu Senhor amado, eu me encontro feliz na Tua presença, Senhor, porque grandes maravilhas o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Ó meu Deus querido, vai agora, meu Pai Santo e Pai querido, de encontro até estas pessoas, Senhor, que ainda não Te aceitaram, Senhor. Liberta, meu Pai Santo e Pai querido, as vidas que estão nos vícios das drogas. Liberta agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, as pessoas que estão, Senhor, no assalto à mão armada, as pessoas que estão, meu Pai Santo, na macumba, na feitiçaria. Salva eles, meu Senhor da glória, meu Senhor querido. E eu me encontro feliz, e desde já, Senhor, eu Te agradeço por todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém e amém, Jesus.